Olá, tudo bem? Terceiro ano. Vamos aqui dar continuidade ao conteúdo de história aqui com o nosso próximo tema. Mas antes disso, queria dizer para vocês que eu vou deixar organizadinho por meio de links a possibilidade de vocês corrigirem a atividade da aula anterior, tá bom? Assistirem essa segunda aula de hoje, que é a abertura do terceiro capítulo, e também está realizando e me enviando uma atividade sobre a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a crise de 1929, viu? Então, vamos ver que crise foi essa, que na história também conhecida como a Grande Depressão. Então, nós vamos hoje, por meio desse mapa mental, ter uma breve conversa para entendermos. Então, nós temos aqui no centro o quê? A expansão econômica dos Estados Unidos. Mas vamos retornar lá para a Primeira Guerra Mundial. De acordo com o que a gente conversou em sala de aula sobre o primeiro grande conflito mundial, nós aprendemos o quê? Que os Estados Unidos, no final do primeiro grande conflito, ele saiu reforçado, fortificado, com a moral lá em cima. Não é isso? Porque ele acabou produzindo muito, lucrando com a guerra, entrou na Primeira Guerra Mundial para acabar o conflito em favor de seus aliados, né? Isso, Inglaterra, França, Rússia, enfim. E depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu como uma grande potência mundial. Então, essa expansão econômica dos Estados Unidos, isso daí veio favorecer um período de euforia no país, um período de grande desenvolvimento econômico. Então, ao longo dos anos 20, os Estados Unidos, por exemplo, era o responsável por praticamente 50% de toda a produção industrial e agrícola. Também a agricultura dos Estados Unidos tinha crescido significativamente exatamente porque foi impulsionada pela mecanização, pelos avanços tecnológicos e também a instalação da rede elétrica na zona rural, enfim. Então, em razão dessa prosperidade toda, dessa euforia toda, né, a economia se desenvolveu bastante. Só que isso levou a quê? A um clima de superprodução. Eles produziram, né? Isso levou ao consumo de massa, não é isso? Levou ao consumo de massa, ou seja, uma grande cultura de consumismo. Isso daí acaba provocando o quê? Acaba provocando, desencadeando uma série de outros fatores. Por exemplo, o aumento do crédito. Isso daí, consequentemente, acabou, de certa forma, levando ao endividamento dos produtores e consumidores, não é isso? E, em decorrência disso tudo aí, nós temos uma das principais causas dessa grande crise de 1929, que foi exatamente a superprodução de mercadorias, não é isso? Porque como é que se vai produzir e vai chegar uma hora, vai chegar uma hora em que vai haver mais mercadoria do que mercado consumidor. Então, logicamente, é assim que funciona. A lógica do sistema capitalista é essa. Então, a superprodução em outras fases de outras histórias, né? Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, com o café, aconteceu isso, chegou-se ao cúmulo do absurdo em se queimar sacas e mais sacas de café para tentar conter uma crise de preços, né? De queda de preços. Enfim, então, o que a gente tem nesse momento aqui também é que a Europa, por exemplo, logo após a guerra, os países europeus, eles logicamente tinham que se recuperar, né?
tinham que se recuperar. Isso levou um determinado período. Então, enquanto eles se recuperavam, quem fornecia, por exemplo, gêneros alimentícios, máquinas, combustíveis, armas, aos países europeus, a boa parte deles era os Estados Unidos, né? De certa forma, havia a produção, mas havia a saída dessa mercadoria, havia um consumo. Só que os países europeus, eles acabaram se recuperando. Então, depois que aconteceu essa recuperação, eles começaram a proteger suas economias da entrada dos produtos norte-americanos. Então, consequentemente, houve uma queda dos preços, dos lucros. Logicamente que ia haver a redução, tem que haver a redução da atividade econômica, porque como é que você está tendo muita produção que não está tendo saída e você não vai reduzir, não é isso? E isso levou por exemplo, a redução dos salários de muitos trabalhadores. Isso levou também a um grande número de desemprego, e é onde a crise começa a existir, onde a crise começa a se definir, certo? O resultado disso tudo foi a crise de 1929. Então, nós temos bem aqui a especulação da Bolsa de Valores, a Bolsa de Nova York, não é isso? O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a redução constante das atividades, dessa atividade econômica nos Estados Unidos levou um número cada vez maior de pessoas, né, de acionistas e investidores a vender as ações que possuíam. Então, a oferta desse tipo de papel aumentou progressivamente. Então, o que foi que aconteceu? Os preços caíram cada vez mais e aí foi um pânico geral. Então, tem até o episódio que a gente conhece como Quinta-feira Negra, né? Isso vocês podem depois analisar, o grupo de estudo, o material de estudo de vocês, né? Que vocês vão estar vendo todos esses pontos que eu estou destacando. Então, a Quinta-feira Negra foi o momento da quebra da Bolsa de Nova York, que aconteceu exatamente 29 de outubro de 1929, né? Essa queda na Bolsa de Valores. Milhões de ações eram negociadas na Bolsa de Valores. E aí, com a queda dos preços, a crise chega, certo? Então, eu posso colocar aqui para vocês. E essa crise? Ela durou até quando? Por um longo período, viu, gente? Ela começa em 29, certo? Ela começa em 29, ela provoca esse círculo vicioso bem aqui, né? Quebradeira geral do comércio, indústrias, bancos, agricultura, que leva, consequentemente, ao desemprego, enfim, que leva à queda do consumo, logicamente, e, posteriormente, ocasiona a baixa dos preços e, consequentemente, a diminuição na produção. Então, por outros motivos, por sinal, no momento estamos vivendo uma crise mundial, né? Está bem aí o coronavírus, inclusive por trás disso tudo, pode haver toda uma questão política e econômica lá da onde o vírus surgiu, é isso? Um país ainda de governo bastante ditador, que censura a imprensa, onde as liberdades individuais são sufocadas. Então, há muito o que se questionar com relação a isso, tá aí. Foi um efeito dominó na economia mundial, né? De um lado, a doença devastando vidas, ceifando, né, vidas em vários continentes, em larga escala, e em contrapartida, consequentemente, uma grave crise econômica e social. Enfim. Então, gente, o que foi que os Estados Unidos fez para que essa crise fosse
sanada. O que aconteceu, então? Em 1932 aconteceram as eleições norte-americanas e finalmente é eleito o presidente, o Franklin Delano Roosevelt. Então, o seu governo durou de 1933, tá bom, até 1945. Então, ele adotou uma série de medidas econômicas por meio de um plano conhecido como New Deal, tá bom? O New Deal era vamos dizer assim, um plano, um novo acordo para a economia. Então, enquanto anteriormente nós tínhamos o que? A liberdade econômica, né, do Adam Smith, grande economista Adam Smith, que defendia que o mercado não deveria ser regulado, vamos dizer assim, pelo Estado. Não deveria haver a intervenção do Estado na economia. Só que quando o Roosevelt entra em meio a toda essa crise, ele adota as ideias do economista inglês, o Keynes, John Maynard Keynes, ele que defendia a forte intervenção do Estado na economia para evitar esse tipo de situação. Então, entre as ações do New Deal, nós temos, como por exemplo, as medidas que foram adotadas nesse programa. Foi adotado o controle de preços dos produtos agrícolas e também a questão dos produtos, como é que eu posso colocar para vocês? Industriais, né? Foi adotado pelo governo essa medida. Passaram a conceder, por exemplo, empréstimos aos fazendeiros para que eles pudessem pagar suas dívidas e pudessem reordenar a sua produção. Também foi criado frentes de trabalho para os desempregados, obras públicas, por exemplo, para abrir essa frente de trabalho. Foi pensado na criação de um salário-desemprego para aliviar a situação da miséria dos desempregados. A limitação dos preços e da produção, de acordo com as exigências do mercado, é claro. E a fixar salários mínimos e limitar também as jornadas de trabalho. Então, esses foram os principais pontos do New Deal. E, consequentemente, a crise ela acontece, é claro, ao longo dos anos 30, mas em 1935, o que aconteceu é que a economia começou a se recuperar novamente e os Estados Unidos podem, então, novamente se fortalecer e, aos poucos, né, se não for um processo do dia para a noite, da noite para o dia, aos poucos, gradativamente, com essas medidas adotadas pelo presidente Roosevelt por meio desse plano, o New Deal, traz a recuperação, a superação dessa grande depressão. Então, gente, ficamos por aqui. Um abraço em todos vocês.